Jesus nos ensinou que quando orássemos, recolhêssemos no mais profundo silêncio, nos aposentos do mundo íntimo, e trancássemos as portas das sensações, dos sentidos, deixando para o ambiente exterior as preocupações e os cuidados que deverão ser tomados depois, e estando em segredo com Deus, a Ele confessássemos as nossas necessidades, com humildade e alegria do encontro com o Pai. E Ele, ouvindo em segredo responderia, providenciando tudo o que é necessário, que é indispensável às nossas vidas. E é por isso que, tendo adentrado ao templo espírita, guardamos o mais absoluto silêncio e respeito. Silêncio dos desejos e dos caprichos. Respeito ao divino, ao sagrado, porque na medida em que o espírito se eleva, através das intenções nobres, cria condições para que os mensageiros da paz, da saúde e da harmonia venham se manifestar, dando os bons pensamentos, transferindo os fluidos curativos e renovadores. Mais uma vez a casa espírita ascende em comunhão com as esferas superiores, colhe as substâncias das cidades espirituais, das comunidades dos espíritos puros, que são capazes de modificar a paisagem, de transformar os destinos, trazendo claridades para que se possa sempre compreender melhor a vida, as circunstâncias e as oportunidades, fazer as melhores escolhas, fazer o melhor uso dos dons que foram conferidos pelo nosso Pai e o nosso Criador. Senhor Jesus, Tu que és o médico das almas, venha ao nosso encontro em mais esta noite. Preencha essa atmosfera com a sua essência sublime, com as suas santas irradiações. Movimente as falanges médicas do além, para que possam, colocando as suas mãos de luz, aliviar as dores físicas e dores espirituais, criar aqui um clima de espiritualidade superior, espargindo o perfume da caridade, que acalma, que traz serenidade e a certeza de que todos são muito amparados por Deus, e que Deus reserva a cada um tudo de bom, tudo de melhor, pela proteção, pelo amparo, pela presença dos nossos anjos guardiões. Nós queremos agradecer, Senhor. Esteja conosco hoje, sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós não vamos fazer um estudo, porque a dona Dalvina, ela está vindo numa sequência
e a gente não quer, interferir nessa sequência, na organização do estudo que ela vem dando. Então, vou pedir licença para vocês, para que a gente possa preencher esse espaço com uma leitura. Uma leitura de uma parte da história da vida de Maria, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Quem quiser depois, com mais calma, fazer um estudo em casa, ele está no livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier. É o último capítulo desse livro, ele fecha esse livro, que se chama Maria, O capítulo se chama Maria, é o capítulo 30. E ele diz assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Não está dizendo, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, Maria, olhando para aquela cena, ela recordava de momentos muito importantes da vida dela. Momentos em que o anjo, nós espíritas sabemos que é um espírito de luz, o anjo Gabriel veio anunciar a ela teve uma visão espiritual, que ela teria uma grande missão, a missão de ser esse portal por onde o Cristo de Deus viria se materializar na terra para ensinar toda a humanidade como proceder, como se aproximar de Deus. Lembrou também de Jesus criança, de Jesus na manjedoura, E pensava, e de todos os momentos, de todos os lances da vida dela, em que por mais dificuldade que ela tenha passado, ela sempre sentiu a presença de Deus, a providência divina. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração, desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinha à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misrep, e era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos,
como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo seu futuro do seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício, enquanto Jesus passava pelo seu martírio, dava o seu testemunho na cruz. Ela pensava, né? O que será que Deus, porque ela não tinha dúvida nenhuma que Deus é amor, que Deus é justiça, nunca deixou de ser fiel a Ele, mas era inevitável que ela, como mãe, naquele instante, quisesse uma resposta e pensasse: o que será que Deus está reservando, né, para o meu filho, que sempre foi bom com todos, até com os ladrões, desde pequeno, né, desde criança. Hoje nós sabemos da grandeza do Cristo, nós sabemos da missão gloriosa, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador de todas as almas que estão na terra. Mas naquele momento nem mesmo Maria sabia da grandiosidade da missão de Jesus. Ela estava pensando e sentindo como uma mãe. Então ela pensava, desde pequenino, né? Ele atendia a todos, as pessoas vinham buscar a sua atenção e o seu carinho. E até mesmo os ladrões ele colocava dentro de casa e olhava a todos de forma igual, atendia a todos de forma igual e procurava fazer alguma coisa para mudar a vida deles. E depois então, já com mais idade, realizou aqueles prodígios de curar os cegos, os paralíticos, os leprosos. O que será que Deus estava reservando para ele que nunca tinha feito nada errado, que tinha sido sempre fiel aos desígnios do Pai e estava passando por isto? Imagine só, né? Jesus, que não tinha nada a ser censurado, e passou por todas essas provas. Enquanto ela olhava Jesus na cruz e, pensando como mãe, relembrava, recordava de todos esses lances da existência, uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que pareciam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. O seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, por mais que ela estivesse sofrendo, que mãe que não vai sofrer vendo seu filho passar por que estava passando, ainda assim a fidelidade, né? Porque de vez em quando a gente vê uma frase assim: Deus é fiel, e não podia ser diferente. Quem tem que ser fiel somos nós. Mas entendendo fidelidade, né? Fiel como fidelidade. Ser fiel é ter fidelidade não com a nossa vontade, com o nosso desejo, com os nossos caprichos, mas é com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus tem um plano para cada um, e nós pedimos sempre o que nós queremos, e Ele envia sempre o que realmente nós precisamos para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Então, da mesma maneira que ela sentia e ressentia por todas as dores que o filho estava passando, uma paz de espírito, uma alegria que vinha dentro do coração dela, fazia com que espiritualmente, mais uma vez, ela se agigantasse, porque ela sabia que nada era por acaso, e se aquilo estava acontecendo, é porque era necessário. Algo grandioso, né? Glorioso, estava por detrás daquele testemunho, daquele momento que ia marcar a terra por toda a eternidade. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis.
Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Então, Jesus lá na cruz, até esse momento com o olho estático, aquele olhar, muitas vezes a gente percebe em algumas pessoas que ela está ali, mas a mente está projetada para outro ambiente. Jesus estava até então estático, mas aí chegou um jovem, um rapaz, muito novinho, é João, o mais novo dos apóstolos, quando todos os outros mais velhos, quer dizer, mais experientes, tinham no momento do testemunho abandonado Jesus, renegado Jesus. Aquele jovem se aproximou da mãe dolorosa de Jesus e abraçou-a como se fosse a sua mãe. Quer dizer, de todos os apóstolos, o que tinha entendido a mensagem de Jesus era João, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. E ele então se compadeceu de Maria e abraçou Maria como se ela fosse a sua própria mãe. Este é um ensinamento máximo do Evangelho de Jesus: amar a todos, não só aquele amor restrito, eu amo o que é meu, os meus, aqueles que estão no meu círculo familiar, mas eu amo a todos com a mesma intensidade e com a mesma grandeza. Mas todos nós estamos preparados para isso? Não, estamos treinando, mas já naquele momento o apóstolo João já tinha essa qualidade. E foi este amor que aquele menino tinha que fez Jesus sair daquele transe divino, aquela comunhão que ele estava com Deus, para olhar os dois e aproveitar para deixar mais uma lição, porque ele não perdia uma oportunidade para deixar um ensinamento. E ele disse assim: meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real,
para que a assistência recíproca se praticasse na terra sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o Mestre, exânime, fosse arrancado à cruz antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Está aqui, para quem não tinha entendido ainda aquela passagem do Evangelho que se intitula A Moral Estranha. Jesus estava pregando e alguém chegou e falou assim: olha, a sua mãe está ali fora, e seus irmãos. E ele disse: minha mãe está ali fora? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Muitos acharam estranho isso, vindo de Jesus, né? Mas aqui a gente compreende o que ele quis passar. Jesus, que tinha nos ensinado a honrar o pai e a mãe, ele não estava renegando a sua mãe e a sua família, mas ele estava querendo dizer que todos aqueles que fizessem a vontade de Deus, que todos aqueles que cumprissem os desígnios, os preceitos do Evangelho, estariam eternamente ligados a Ele e aos Espíritos superiores. E é esta família que Ele veio criar na Terra, a família dos Espíritos que se purificam pelo amor, pela caridade, pelo bem que se faz ao outro. E naquele instante, aqueles dois abraçados no momento de dor e de prova, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e o apóstolo João, havia sem nenhum livro, sem nenhum escrito, entendido pela própria vida o que é o ensinamento que Jesus queria trazer. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade do seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussão entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali se prendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos, simples e amoráveis da natureza, estavam tristes e desertos. Então, depois que Jesus expiou, e que ele expirou, ele voltou ao mundo espiritual, o corpo dele foi recolhido, foi colocado no sepulcro, e Maria se retirou daquele ambiente, e ela foi para essa cidade chamada Bataneia. Ali estava ela e alguns parentes. Então fala aqui o texto. E que texto, hein? E que texto! Olha a mediunidade santa do Chico Xavier. Parece que ele estava ali naquele ambiente, há 2017 anos atrás, para trazer com riqueza de detalhe tudo o que aconteceu. Parece que ele é o testemunha, dos acontecimentos. Então, em Bataneia foi Maria, que é a mãe de Jesus, e tinha alguns parentes dele. Então, ela diz que o texto diz que enquanto Jesus estava na terra, ele conseguia manter o Evangelho, os ensinamentos puro, a essência dos ensinamentos puro, do jeito que tinha que ser. Mas bastou ele retornar para o mundo espiritual que o homem já começou a criar desentendimentos e conflitos. Porque ela estava na cidade de Bataneia, e alguns parentes, por ter laço consanguíneo com Jesus, queriam ter privilégio. Eu sou parente dele, então eu sou mais importante. Fica quietinho você aí, que eu vou falar do Evangelho. Eu vou falar o que Jesus fez, eu vou falar do que ele ensinou, porque eu sou parente. Então eu tenho uma posição privilegiada. Em Jerusalém, onde estava o templo máximo do judaísmo, também havia uma briga, uma confusão entre o judeu, que era o seguidor de Moisés, e os convertidos que seguiam Cristo. Quer dizer, nem Moisés e nem Jesus
Jesus deixou mensagem de guerra? Porque em guerra não existe vencedor. Ele deixou a mensagem da união, a mensagem de que somos irmãos. Se só existe um Pai que é Deus, toda a alma é filha de Deus e nós somos irmãos. E a terra só poderá avançar, sair de um plano de dor e sofrimento, quando não tiver mais ninguém atrasado. Quer dizer que é missão primordial de todos ajudar a todos se corrigirem e se elevar. Essa é a mensagem de todos eles, de Moisés, de Jesus, de Maomé, de todos. Mas retirando-se os mestres, os discípulos logo começam a brigar, querendo disputar privilégios. E isso estava já desgostando Maria. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Canaã se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo o que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela da sua lembrança, com minúcias somente conhecidas do amor, e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço em que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz. A reminiscência envolvia a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação como as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e no meio de todos os detalhes, o Filho adorado, trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava na carícia das suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presente as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso da sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que receberam o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Então, naquela cidade onde a Maria estava, Betaneia, estava aquela situação de que eles não haviam compreendido que a igreja que Jesus veio fundar na terra, a palavra igreja é congregação, congregar é reunir, onde almas sinceras estão reunidas, esta é a igreja. Não é uma construção física construída de pedra. Haja visto a história de Francisco de Assis, né? Todo mundo sabe da história de Francisco de Assis, uma história maravilhosa. Quem não conhece a história de Francisco de Assis, na versão que o Espiritismo traz, tem um livro de João Nunes Maia, o médium, psicografia João Nunes Maia,
não sei se é com Miramês, que chama Francisco de Assis. E também tem pela internet o filme da história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, muitos séculos depois, é o João, o apóstolo João reencarnado. Então esse João, o apóstolo João, ele chega nessa cidade de Betaneia, em que eles não tinham entendido o que Jesus ensinou. E estavam querendo de novo fazer templos de pedra e organizar sacerdócio. Onde se organiza sacerdócio, você põe alguém como mais importante e o outro como menos importante. Para Deus, ninguém é menos importante. É por isso que o Espiritismo, com essa proposta de reviver o cristianismo primitivo, na mais pura essência, não tem sacerdócio. Dentro dos templos espíritas, nós somos uma reunião de espíritos que estudamos juntos, que queremos aprender com Jesus e com o seu Evangelho, e cada um, na sua oficina de trabalho, sua vida, faz o melhor que pode. Aquele que fizer o melhor é o mais feliz, é o mais saudável, é o mais equilibrado. Mas Betaneia não havia entendido Jesus. Então eu sou parente, eu tenho privilégio, eu tenho vantagem, eu sou melhor. E João, que tinha ido para Éfeso, onde existiam pessoas mais simples, percebia que aquelas pessoas mais simples, que estavam distantes dessas disputas de quem estava certo, de quem tinha razão, eram almas que conseguiam assimilar melhor o ensinamento. E assimilando os ensinamentos como o solo que aceita a semente e que dá condições para a semente do Evangelho, elas poderiam germinar e no momento posterior alimentar até mesmo aqueles que naquele instante estavam discutindo, brigando, disputando. Assim como o Brasil hoje, há algum tempo, alguns séculos, em que as pessoas acham que ele está perdido, mas nunca o Brasil se encontrou tanto como agora, porque almas comprometidas com o Evangelho de Jesus estão encarnadas na Terra, quando a Europa toda comprometida, desgastada e viciosa, dos reinados, das disputas e das guerras, da vaidade pelos títulos. Eu sou sangue nobre, tenho posse, tenho dinheiro, sou filho de fulano, sou filho de Beltrano. Hoje o Brasil tem encarnado aqueles espíritos que perderam a oportunidade de seguir com Jesus para as esferas mais altas quando ele passou pela terra, ou então os séculos imediatos à passagem dele. E aí então ele convida esses espíritos no mundo espiritual a reencarnar-se no Brasil, com toda a dificuldade que esses espíritos que aqui estão, porque são atrasados, somos, mas mais fácil de aceitar os ensinamentos do que os homens vaidosos e orgulhosos da Europa. Por isso que o Brasil é sim a promessa de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, igual Éfeso naquele momento. Então o João, que abraçava Maria enquanto Jesus expirava na cruz, agora vem convidar Maria a sair dessa cidade e ir com ele para Éfeso. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal os trabalhos do Evangelho.
Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório, de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e um refúgio aos desamparados e ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitação alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. Que gostoso, né? Já pensou? Então fala assim, que agora nesse momento Maria aceitou o convite de João e foi para Éfeso. Lá as pessoas eram mais simples, era um povoado que estava crescendo, né? Então era um lugar com pouca gente, na frente do mar. Numa choupana eles se instalaram, e é assim que é para ser os encontros do Evangelho, uma coisa simples. Essa é a proposta, né? Não existe um sacerdote, alguém mais importante, alguém destacado para falar de Jesus, não. Naquele momento, que era um momento inicial, eles estavam falando daquilo que eles viram Jesus, né, fazer, como ele falava, o que ele falava. Depois foi passando de tradição por tradição oral. Então, hoje nós falamos daquilo que falaram aqueles que viram. É isso. Os cultos religiosos, né, os encontros, é isso, é a gente conversando. Porque quem de nós é o maior para falar? Quem representa Deus aqui na Terra? Ninguém. Estamos todos no pé de igualdade, não é verdade? Diz que no mundo espiritual, a cabeceira de uma mesa, isso é simbólico, lógico. Precisa disputar por sentar nos lugares, né? A cabeceira de uma mesa tem quantas cabeceiras tem uma mesa? 2. Então fica numa ponta aquele que é mais espiritualizado, e na outra ponta aquele que é mais intelectualizado. Qual é a mensagem que isso traz? Que no mundo espiritual, quem governa é quem realmente tem capacidade, habilidade e moral. A autoridade no mundo espiritual está naquilo que a pessoa é, não naquilo que ela recebeu do outro, no título. Agora, no movimento cristão, e o espiritismo é cristão, não existe um sacerdócio organizado. Este é o chefe, este pode falar, o outro não pode falar. Estando em um ambiente onde se requer uma prece, todos poderão fazer, aquele que estiver mais inspirado. Num hospital, num leito, perante um irmão que sofre, quem está habilitado a fazer a prece? Quem estiver com o espírito cheio de amor naquele momento. Num velório, para fazermos a despedida do corpo físico, que é um invólucro, serviu de instrumento ao espírito encarnado, à inteligência encarnada, quem deverá fazer a prece? Aquele que estiver cheio do Espírito Santo naquele momento. Ou seja, aquele que estiver em comunhão com a espiritualidade, aquele que tiver amor, mais uma vez,
para dar. Então o Espiritismo tem essa proposta de reviver o cristianismo como Jesus o deixou. Ninguém é mais importante. Todos somos filhos de Deus e todos temos esse poder. Então fala que Maria, falando de Jesus, tudo que ela viu ele fazendo, as pessoas iam se aproximando. E assim também é quando a gente começa a fazer os estudos, A gente vai fazendo os estudos, vai um aproximando, um ouve, multiplica para o outro. Às vezes a gente vai fazer as visitas nas casas, os vizinhos vão sabendo que está vendo um encontro ali, está fazendo oração, prece, eles vêm também naquela hora, naquele dia, querem participar. E aí fala que tinha começo esses encontros, essas reuniões, mas não tinha hora para terminar, porque era muito agradável. Assim como era lá quando se ia visitar o Chico, As pessoas iam e viajavam muito tempo, muitas horas de ônibus, mas elas não se cansavam de estar ali com ele, de estar ouvindo o que ele estava passando. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Casa da Santíssima. O fato tivera origem, em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grata, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes.
trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante, surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo, como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos. O seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícia de que um período de dolorosas perseguições se haviam aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores de Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões, falava-se-lhes de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento às feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. Em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, "venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardaram a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Quem era o mendigo? Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede, anônimo, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: "Minha mãe, venha aos meus braços." Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam um gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram." E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada,
quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto dos corações. Suas mãos, ternas e solícitas, o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava sobre a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe ali o seu perfume.